Queridos alunos, boa tarde. A nossa primeira e única aula do dia de hoje, sexta-feira, matemática. Eu falo primeira e única, gente, porque eu não conto o ProErd como minha aula, né? Apesar de organizar o esquema, apesar de fazer o formulário, mas é uma aula da Polícia Militar, né? Então, minha matemática, tá? Então, pegue o seu livro didático na página 53 e venha comigo. Tá? Nós temos aí adição e subtração de números decimais. Nós já vimos na aula passada e vamos continuar vendo hoje. Então nós temos aí, Lúcia foi passear de bicicleta com Camille. Ela demorou meia hora para percorrer 6,85 quilômetros. Na meia hora seguinte, como estava cansada, Lúcia percorreu apenas 1,5 quilômetro, 1,5 km, né? Quantos quilômetros Lúcia percorreu em uma hora? Ó, ela demorou meia hora para percorrer 6,85. Na meia hora seguinte, tá? Presta atenção nisso. E aí, quando fala assim, você fala assim, ó, quantos quilômetros Lúcia percorreu em uma hora? Então, na primeira meia hora, ela conseguiu correr 6,85 quilômetros. 6,85 km. Depois, ela 1,5 km. Mas espera aí, nossa, a diferença é muito grande, ela estava muito cansada, né, porque era uma subida imensa, né? Então, você vai fazer o quê? O que ele fez aqui? Pegou 6,85 mais 1,5. Lembrando que vírgula fica debaixo de vírgula, tá? Ah, mas 1 era 85, então 5... Não, é como se você colocasse um zero aqui depois do 5, para ficar 1,50. Para que você encaixe direitinho aqui, ó, 1 debaixo do 6, o 5 debaixo do 8 e debaixo do outro, o 5 aqui é 0, tá? Então, ela fez aqui, ó. Então, observe como efetuamos a adição de dois números na forma decimal. Primeiro, escrevemos o número colocando unidade embaixo de unidade. Décimos embaixo de décimos e centésimo embaixo de centésimo. Se tivesse milésimo, milésimo embaixo de milésimo, tá? Unidade, décimos, centésimos. E aí ela fez aqui a continha, ó, 6,85, depois 1,5, para não ficar o 5 aqui sozinho, colocou 0, tá? Então vamos aqui, aí somou, né? Então, o que? Depois fizemos a adição como se fosse dois números naturais. No final, colocamos a vírgula na coluna das vírgulas. Por quê? Porque vírgula fica embaixo de vírgula. Assim como o número inteiro da unidade, os décimos dos números decimais, os décimos, os centésimos, os milésimos, vai ficando um debaixo do outro, a vírgula também fica uma debaixo da outra. Tá? E aí somou os 6,85 mais 1,5 deu 8,35. Então temos aqui, Lúcia percorreu 8,35 quilômetros em uma hora. A diferença foi muito grande, né? Ela estava muito cansada. Então vamos às atividades. Número 58. Efetue as adições. Então ele tem aqui para você 3,7 mais 6,8. 4,314 mais 7,256. 6,1 mais 10,625. Eu não vou ler todos, tá? Não precisa ler todos. Então, você vai fazer a adição no caderno e vai vir aqui colocar apenas a resposta. Tá? Colocar a resposta. Depois, 59. Observe. Eu andei 1,85 km a mais do que Júlio. Ó, vamos pôr a cabeça para pensar. Eu andei 1,85 a mais que Júlio, mas e Júlio andou quanto? Vamos ver primeiro? Eu andei 2,4 km a mais do que Marta. Eu andei 4,65 km, ela é a Marta. Ó, ela é a Marta, ela andou 4,65.
O Júlio andou 1,24 a mais do que a Marta. E a Lúcia andou 1,85 a mais que Júlio. Você já sabe quanto Marta andou. Você só não sabe quanto o Júlio andou e nem quanto a Lúcia andou. Mas você sabe quanto ela andou a mais. Então você vai fazer o quê? Vai pegar o valor da Marta, vai somar o valor do Júlio. Achou o valor do Júlio? Agora você soma o valor da Lúcia para saber quanto Lúcia andou. Porque a pergunta é, quanto Lúcia andou? Então você precisa pegar a partir da Marta, somar o que era do Júlio e somar com o que é da Lúcia para saber quanto que ela andou, tá? Depois, naquele passeio de bicicleta com Lúcia, Camille foi mais devagar. Ela percorreu 1,25 km a menos que Lúcia. A Lúcia tá aqui, ó. A Lúcia em meia hora. Quantos quilômetros Camille percorreu? Nós já sabemos aqui quanto que a Lúcia percorreu, né? Porque você já fez a continha, você já pegou a Marta, já somou com o Júlio, já somou com a Lúcia e achou quanto que a Lúcia andava. Agora você sabe que a Camille andou 1,25 menos. Então você vai fazer uma subtração de números decimais. Você vai pegar o valor. Ah, essa aqui já é outra Lúcia, né? Porque essa aqui já pegou o valor lá daquele exemplo da primeira folha. Tá? Essa Lúcia aí já é outra, tá? Porque a outra Lúcia tá aqui, ó. Ele pegou os 8,35 da Lúcia e deduziu 1,25 da Camille. Primeiro, escrevemos os números colocando unidade embaixo de unidade. Décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos. Aí tem aí, ela armou a continha. Depois fazemos a subtração como se fosse dois números naturais. No final, colocamos a vírgula na coluna da vírgula. Mesma coisa, viu? O processo da adição e da subtração é o mesmo. A diferença é que um você adiciona e o outro você subtrai. Um você soma, aumenta e o outro você tira. Mas o fazer é como se fosse uma continha normal de mais e de menos que a gente já fazia antes com tanta naturalidade, que você aprendeu lá no terceiro ano. Tá? Então, continuando. Aí ele fez a continha, pegou não essa Lúcia aqui, tá, gente? Mas a Lúcia lá que tá na bicicleta da página 153. Aí ele coloca assim: Camille percorreu 7,10 quilômetros em meia hora. Tá? E é estranho porque quando põe os 8,35 aqui, os 8,35 da Lúcia não era só em meia hora, né? Era total. Mas ele pôs que em meia hora ela tinha percorrido 1,85. E em uma hora ela percorreu 8,35. Mas quando fala aqui da Camille, ela foi mais devagar. Ela percorreu a menos que Lúcia em meia hora. Então tinha que tirar, não tinha que tirar dos 8, né? Tinha que tirar só do 7, mas ele tira do 8. Mas ele não pediu para você fazer a conta, ele tá só te contando. Então você lê aqui e pronto, né? Então vamos para a página 155. Na 155 tá assim: efetue as subtrações. Lá no número 58 eram as adições, aqui a subtração. Então você tem 9,2 menos 3,6. E aí você faz a continha, tá? É como se você pegasse 92 menos 36. Depois você coloca a vírgula, tá? Então você faz essa subtração da letra B, C e D, tá? Não é porque a letra C tem dezena e unidade de números inteiros, depois décimo, centésimo e milésimo que muda a conta não, tá, gente? Não muda nada. Ele já falou para você, faça a conta como se fossem números racionais. E depois você coloque a vírgula debaixo da vírgula. Efetue a subtração de 6,56 menos 4,2. Não esqueça que o 2 é décimo, então ele precisa ficar debaixo do décimo e o décimo no outro número é 5. E aí ele faz aqui para você, ele arma para você a continha, ele te mostra como ela é feita, tá? E aí você vai fazer essa continha também no caderno e colocar aqui só o resultado. 62. Agora resolva estas subtrações. Mais subtração, né? Você já estava fazendo subtração ali em cima, agora é para resolver essas daqui, que é 4,2
4,2 menos 2,36. Por que ele pôs separado? Porque um lado o número vai até no décimo e o outro vai até no centésimo. E ele quer ver se você entendeu. Simples. Para cada um desse décimo aqui, ó, você coloca um zero depois. Ó, 4,2 põe 4,20. 6,5, 6,50. 4,2, 4,20. 6,5, 6,50. Ficou facinho para você fazer. 63. Resolva os problemas. Não se esqueça de colocar as respostas, porque é um probleminha, uma resposta completa. Eu falo sempre isso e insisto em colocar a resposta incompleta ou começando pelo número. Da minha casa até a escola, a distância é de 120,6 metros. Já andei 45,8 metros. Quantos metros faltam para eu chegar? Da casa dela até a escola, a distância é de 120. Ela já andou 45, não esqueça os décimos. E quanto falta? Faz a continha. Quantos metros faltam para eu chegar? Faltam para eu chegar tantos metros. Ou ainda falta para eu chegar tantos metros. Tá? Qual é a altura de Felipe? E não tem nada informando, cadê o Felipe? Qual é a altura de Felipe? Vamos achar o Felipe? Do outro lado aqui. Virem a folha. Assim. Minha altura é 1,38. Eu sou 0,2 metros mais baixo que Carmen. Aí tá aqui. Né? Então a Carmen tem 1,38 e ele tem 0,2 menos que ela. Então você vai fazer a continha, pegar a altura da Carmen e achar a altura do Felipe, que nem fala que o nome dele é Felipe, né? Então, para fazer a atividade aqui da letra B, você precisa virar a folha e fazer aí na página